este é o podcast da Arquidiocese de Porto Alegre. No dia 22 de janeiro de 2023, se completou 10 anos do falecimento do seminarista Douglas Sortica Rodrigues. O testemunho de fé deste jovem, que partiu para a casa do Pai aos 22 anos, marcou muitas pessoas. Depois de entrevistar o seu irmão, Padre Jacques, conversamos agora com o Padre Aloísio Cabreira, que trabalhou como enfermeiro na Santa Casa de Misericórdia antes de ingressar no seminário e teve contato com o seminarista na sua etapa final de internação. Padre Aloísio, quando você conheceu o seminarista Douglas? Conte um pouco para nós. Então, eu conheci o Douglas em meados dos anos 2009, 2010, quando mesmo fazia pastoral junto com o Padre Lívio na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na 59, e eu morava junto na minha madrinha na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, ali bem pertinho. Enfim, ele tive o primeiro contato com o então seminarista Douglas. Entre uma vez e outra, os eventos da arquidiocese sempre nos encontrávamos. O seminarista Douglas realizou o seu tratamento na Santa Casa de Misericórdia. E Padre Aloísio, você era estagiário naquela época de enfermagem e depois se formou. Quais são as suas lembranças daquele tempo? Lembro também de uma ocasião que eu estava cuidando de uma pessoa idosa, acompanhante de idosos, no Hospital Santa Rita, e o Douglas estava internado no Santa Rita. Estava bem nessas funções de esperar exame. E nós passávamos, eu acompanhava à noite, e nós passávamos a noite conversando no corredor, ou junto com o senhor que eu cuidava, era o seu Pedro, e, enfim, trocávamos muitas informações. E conforme foi passando o tempo, eu me formei, eu fui trabalhar na Santa Casa, e eu já tinha um desejo de querer entrar no seminário ou não, ser padre ou não. E então naquele ano, eu fui, no ano de 2012, eu me formei, e aí eu fui trabalhar na Santa Casa. Naquele janeiro, então, o Douglas internou lá no andar onde eu estava trabalhando ao lado, né? Então, que era o terceiro andar cirúrgico e a outra metade era o terceiro andar clínico. Eu comecei, então, trabalhando no andar cirúrgico e aos finais de semana, nas escalas, a gente também atendia o terceiro andar clínico, às vezes até o segundo andar. E nessas ocasiões, nessa última internação, lembro que naquele 2 de janeiro daquele ano de 2013, o Douglas, então, chegou, internou e ficou lá no terceiro andar clínico. O caso dele já era a saúde, o quadro era bem avançado, e então ali começou-se, então, acho que já aquele processo de cuidados paliativos, né? Então, a assistência em si para um paciente oncológico que precisava, então, desse amplo atendimento. Então, eu chegava para trabalhar todos os dias, tinha o contato, eu sempre passava para ver como é que estava, eu estava num quarto, e sempre passava para ver como é que estava, como é que não estava, enfim. E ali também eu conhecia já bastante o Padre Jacques, que era um grande amigo de anos, já antes de conhecer o Douglas também, e também com a sua mãe, o seu pai, o seu irmão. E o seminarista Douglas recebia muitas visitas, não é mesmo? E via entre sai dos corredores muitos que queriam visitá-lo, eram padres, o bispo foi lá, os amigos seminaristas, e lembro do seminarista naquela época, o seminarista Cauê, Padre Cauê, hoje, que num domingo à tarde foi lá e me perguntou, nós tínhamos sido trocado, o Douglas estava num quarto semi-privativo e foi por um privativo, um quarto pequeno, porque já dessa tamanha dificuldade que ele tinha. O Cauê, assim, chegou assustado, digamos, o Padre Cauê hoje chegou assustado, assim, Aloísio, aonde está o Douglas? Tipo assim, acho que ele pensou que o Douglas já havia falecido. Eu digo, não, tá no quarto ao lado. Eu vim trazer umas coisas para a mãe dele para ajudar. Era um domingo, um calorão, e o Cauê tinha ido lá visitar, então, o Douglas. Padre Aloísio, alguma história que te marcou mais, assim, profundamente nos últimos dias da internação do Douglas? O Douglas sempre foi muito cordial com todo o atendimento, e ele tinha uma serenidade
e também no jeito de encarar a doença e a dor. Ele sentia muita dor. O paciente com dor, ele entra naquelas analgesias, mas também com a morfina. E a morfina, ela vai então tendo aquele processo de começar com meia miligrama, 1 miligrama, que uma ampola de morfina é diluída em 10 ml de soro, né? Então começa com ml, meio ml, enfim, e o Douglas foi progredindo então com essa função que quando, por exemplo, 1 ml não alivia a dor, passa 1 ml meio, 2 ml, né? Então ele sempre pedia, né, para ele o remedinho da dor. Então era o remedinho da dor. Então ele tinha muito vômito, muita dor, né, muita fraqueza. Eu lembro que um dia eu entrei no quarto, assim, na correria de manhã para ver alguma coisa, já estava nesse leito privativo, e na ocasião entrou a ministra da Eucaristia que ia levar a comunhão para ele. O Douglas, ele estava então com muito vômito naqueles dias já mais avançados, e então ele já não comungava mais, porque não parava nada no estômago, então ele não queria comungar porque ele ia vomitar. Então a visita do Santíssimo era a ministra abria o corporal em cima da barriga dele, ele abraçava a teca, né, sobre o abdômen ali, e rezava. E naquela ocasião ele disse: Aloísio, canta uma música para mim. Eu cantei Bendito e Louvado Seja o Santíssimo Sacramento, e ele fechou os olhos e as lágrimas escorriam, né, tamanha fé daquele jovem rapaz num leito de hospital com dor. E aquilo começou a me provocar muita comoção também. O jeito que ele se expressava e a fé que ele tinha, na confiança de abraçar aquela teca onde tinha Jesus Cristo, né, vivo naquela hoste. Então era uma profunda fé. Também nessas ocasiões arrumei o material da missa. O Padre Jacques, então o irmão dele, celebrou a missa lá no quarto para ele. Ele também se confessava com o irmão, né, e muitas vezes. Outro fator assim que eu lembro com carinho foi que a mãe dele, a Dona Inês, ela nunca não arredou o pé do lado do filho, nunca. E várias vezes eu via ela rezando o terço, né, ali sentada ao lado, Douglas dormindo. E muitas vezes eu entrei no quarto e ela não viu, porque ela estava com o terço na mão rezando, e enfim, na oração do terço ela dormia, né, cansada de dormir numa cadeira. E, enfim, quando ele dormia, ela rezava e dormia também, né? Então, às vezes era de tarde, de noite, de manhã. Mas o último dia, então, dia 21 de janeiro, era de tarde, eu trabalhava de manhã, então, antes de sair, então, a 1h, pela 1, 2 horas, eu sempre entrava lá para ver se precisava de alguma coisa, enfim, dar um tchau, né? E a última tarde, então, o Douglas veio falecer no outro dia, na madrugada. Eu lembro que eu entrei lá, ele já estava com a respiração bem ofegante, esperando, né? E então ele olhou para mim e disse assim: eu tô indo embora. Eu disse para ele: precisa de alguma coisa? E ele disse assim: eu quero o meu remedinho para dor. Aí eu fui lá no posto, enfim, avisei as técnicas da enfermagem que já não era mais meu horário, só estou preparando a morfina do Douglas. Fui lá, fiz, e ele já não sentia mais o alívio da morfina, da analgesia, né? Eu fiz e fiquei um tempo, então, conversando ele já estava, assim, bem debilitado, nem viu, estava dormindo, meio desacordado, respirando com dificuldade. Fiquei ali no quarto conversando com a Dona Inês, o Padre Jacques, né, que estava ali também, o Douglas estava bem ruim. E aí acho que passou uns 20 minutos, meia hora, eu fui lá e disse: pronto, Douglas, agora eu tô indo embora. Ele disse assim: mas tu já fez o remedinho da dor? Eu disse: sim, já fiz. Ele disse: então tá bom, eu amo muito vocês. E padre, o testemunho do seminarista Douglas teve uma influência forte no seu processo de discernimento vocacional e também tocou as pessoas que trabalhavam junto lá na Santa Casa naquele tempo, não é isso? Fiquem serenos e tranquilos assim como eu estou. Isso foi... E fechou os olhos e, enfim, continuou ali naquela agonia, né? E isso foi palavras assim que tocaram o fundo do meu coração, e eu fiquei praticamente aquele ano inteiro, então,
refletindo sobre isso, até dar uma resposta, enfim, no Kairos, que eu iniciei a fazer aquele ano no mês de março. Nesse meu tempo de seminário, eu sempre carreguei comigo a fotinha do Douglas, que foi feita como lembrança para a missa de 7º dia, na ocasião. Eu tenho moldurada comigo, e onde eu vou no meu quarto eu sempre tenho, nos dias de aflição, eu lembro dessas palavras do Douglas, fiquem serenos e tranquilos, assim como eu estou. E podemos relatar vários episódios ainda acontecido com as colegas, né? Cordialidade, acolhida, o jeito de falar, o tom de revelar o amor de Deus se espalhava no atendimento. Foi um grande menino, uma grande figura que hoje já faz amanhã, nessa semana, 10 anos de tudo isso. Então, passa um livro de memórias, né, escritas na minha cabeça, que eu guardo hoje, né, e eu posso dizer hoje, assim, se eu sou padre, foi por um grande testemunho também desse jovem seminarista que deu a sua vida a Nosso Senhor, mesmo não sendo padre, mas no coração dele, ele já era padre, sim, no jeito que ele entregou a vida para Nosso Senhor. Queremos agradecer o padre Aloísio Cabreira por participar da segunda parte deste programa especial sobre os 10 anos da Páscoa definitiva do seminarista da Arquidiocese de Porto Alegre, Douglas Sortica Rodrigues. Que ele possa interceder sempre por todos nós, mas de forma especial pelos seminaristas e pelas vocações em nossa igreja. Você tem alguma sugestão de pauta, reportagem, entrevista? Entre em contato conosco pelo e-mail ascom@arquipoa.org.br, também pelas nossas redes sociais no Facebook e Instagram, ou via formulário disponível no site arquipoa.com. Eu sou o jornalista Marcos Cobolt, da equipe de comunicação da Arquidiocese de Porto Alegre. Até o nosso próximo episódio.